Você tem uma grande vascaína dentro de casa. Você sempre fala do Vasco com um carinho absurdo. Recente não ter pego São Januário com o público. E eu tenho certeza, até por estudar e analisar a sua carreira, e a vida, o legal é que a gente sempre tem o dia da amanhã, né? E o amanhã a Deus pertence. O passado já passou e a gente tem que fazer no dia de hoje. Eu tenho certeza que se aquele trabalho de 2021 tem um pouquinho mais de paciência e você fica até o final do ano, o Vasco sobe, a gente poderia estar falando do Marcelo Cabo aqui, porque a gente sabe a força que um clube do tamanho do Vasco tem, teria catapultado ainda mais a sua carreira, não menosprezando os clubes que o senhor trabalhou e trabalha. Você tem uma carreira incrível, são grandes clubes, mas eu tenho certeza que você teria ido mais longe no Vasco e talvez estaria até em outros clubes hoje. Queria te perguntar em cima disso. Você já me falou que, óbvio, talvez vai ser sempre a maior frustração da tua carreira não ter ganho a Copa de 10, em termos de objetivo, talvez tenha sido a maior. Mas a pergunta que eu quero te fazer... Bota o não acesso do Vasco nesse pacote também. Pode botar? Pode botar. O Vasco foi, tirando a maior frustração da sua carreira, foi essa passagem no Vasco? Eu não digo frustração, né? Porque decepção, acho que talvez é a melhor palavra. eu fiquei entristecido, fiquei triste com a minha saída. Porque quando eu aceitei o convite do Vasco, a gente já faz uma viagem num tempo, cara. E eu já via eu devolvendo o Vasco pra Série A, entendeu? E eu até me emociono muito porque é um sonho de criança, né, Diego? Eu sou do Carioca, eu sou do bairro da Penha, eu joguei no Vasco. A torcida do Vasco é uma torcida apaixonante. Eu sou muito grato ao Vasco, porque eu carimbei no meu currículo uma passagem pelo Vasco. Eu sou muito grato. Eu dei talvez um dos maiores presentes da vida da minha filha foi trabalhar no Vasco, ter conquistado, que ela diz, foi o maior jogo da vida dela, foi a vitória diante do Flamengo. Então, assim, eu não sei o que Deus está reservado no futuro, né? Mas se um dia eu tivesse uma segunda chance, eu ia aproveitá-la melhor, entendeu? De dirigir o Vasco da Gama. Porque naquele mesmo ano que eu sou mandado embora do Vasco, eu subo com o Goiás, né? Eu não terminei o campeonato, faltando 4 rodadas, por uma divergência que eu tive com o presidente. Mas eu dirigi 19 jogos, né? Eu não consegui completar um ciclo no Vasco, mas eu chego no Goiás e ajudo o Goiás a ir para a Série A. Por isso que eu te falo, com a minha convicção de ter a certeza que se eu continuo no Vasco, eu subo com o Vasco. Mas o mais importante hoje é que o Vasco está na Série A. Eu estou torcendo bastante. Eu já gosto muito do Vasco. Agora tem uma razão muito especial, porque todo jogo eu tenho que ver com a Dudinha. Então, assim, a gente não marca nada no horário do jogo do Vasco. E eu tenho certeza que o Vasco vai continuar na Série A e o Vasco vai... O Salgado não merece um rebaixamento esse ano para a Série B na gestão dele. O presidente Salgado, o Osório, toda a diretoria que lutou muito para trazer uma SAF para o Vasco voltar a ser um clube, né, financeiramente, que, porra, o Vasco foi muito bem na janela, muito bem. O Vasco deu um upgrade muito grande na janela para cá. Então, assim, o Vasco merece ficar na Série A, o Vasco merece voltar a ser aquele Vasco que brigue por Libertadores, que ganhe Libertadores. E o Vasco vai ter sempre a minha torcida e gratidão, em especial o torcedor do Vasco da Gama. Eu confesso, professor, que eu gerei um carinho muito grande pela sua pessoa. Eu fiz muito a leitura, eu debati isso muito com muitas pessoas que sentaram aqui em 2022, que a galera batia muito no Zé Binário, e depois a galera foi agradecer ao Zé, porque se não é o Zé Binário do começo, o Vasco não tinha se sustentado no acesso de 2022 para 2023. E eu tenho a convicção também de que naquele modelo, ajustando uma coisa ou outra, o Vasco teria subido. Então é uma frustração que eu tenho. Então não sei porquê, eu gerei uma empatia muito grande pela sua pessoa. Tenho um carinho muito grande por você. Aquele ano foi um ano marcante como vascaíno. Aquele ano foi uma tragédia, mas tem uma coisa de positivo naquele ano. E isso pro vascaíno é importante. A gente quebrou um tabu importante, acabou que a gente nem falou aqui. O Vasco vinha de 4 anos, 5 anos, 16, 17 jogos sem vencer do Flamengo. E a gente não só venceu o Flamengo naquele dia. A gente atropelou o Flamengo naquele dia. Posso te falar que foi talvez o jogo mais importante da minha carreira. Porra, você garoto, vai já na geral do Maracanã. Quantos Flamengo e Vasco eu vi da arquibancada? Você venceu um clássico dessa magnitude.
Aí era tudo que o torcedor queria, era vencer, jogar bem, ter o resultado e performance. Então, deixo bem claro que foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. E esse jogo, de uma certa forma, sempre que vitória nunca atrapalha, mas esse jogo e essa imagem desse 3-0 que acaba um 3-1 no final do jogo, o Morato metendo gol imitando o Edmundo, o Cano faz o gol e mete a comemoração do gol, eu tenho esses flashes muito... O Léo Matos faz um gol de cabeça, eu tenho o jogo todo na minha memória. De alguma forma, não pela vitória, mas pela imagem que aquela vitória passou pro interno e até pro torcedor, aquilo não desalinhou a expectativa / realidade do clube? Aquela vitória em cima do Flamengo, da forma como foi? Aquele jogo foi uma sequência de 11 jogos de invencibilidade, né, cara? Então, assim, você tem uma sequência dessa, você classifica o time para a Copa do Brasil para a terceira fase, você ganha do Flamengo no Maracanã, a gente empata com o Fluminense jogando bem. Então, aquilo tudo te mostra o caminho, te dá o caminho que você tá no caminho certo, né? Mas assim, o bom do profissional, quando eu troquei o modelo de jogo, que não começou a dar certo no Campeonato Brasileiro, porque o treinador de futebol ele tem que ter a percepção e ouvir as pessoas que pode mudar. Convicção é uma coisa, teimosia é outra. A dificuldade dos treinadores é entender o que é convicção, o que é teimosia. E eu não poderia ser teimoso naquele momento, porque os resultados não estavam vindo. Talvez, Diego, o sucesso do acesso de 2022 passou muito pelaquela repaginada que eu dei em 21. Que todos entenderam que era possível jogar daquela maneira e conquistar o objetivo no final, que era o acesso. Porque quando começa o Zé a ter esse tipo de modelo de jogo, todo mundo começar a entender, falar, opa, quando o cabo mudou lá, que a gente começou a ganhar e tiramos ele e não subimos, deixa o Zé continuar com a metodologia dele aí, que a gente lá no final vai alcançar o objetivo. Talvez eu tenha sido importante pro ano seguinte, quando eu mudei e joguei um jogo mais pragmático em 2021. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?